eu quero dizer para vocês e contar para vocês que é um erro a gente pensar que a constelação familiar é apenas a sessão. E tem algumas pessoas que ficam presas à sessão, tem algumas pessoas que buscam cursos que vão te ensinar a fazer a sessão e estarem só ligadas na sessão. Como que eu faço a melhor sessão, como que eu entrego a melhor sessão, como que eu faço tintim por tintim a melhor sessão. Não é isso que vai fazer você fazer a melhor sessão. Não é um checklist, não é um processo de venda, não é o processo de venda que vai fazer você vender melhor e cobrar mais caro. Não é isso. É você estar de encontro com você. É você estar vivendo a constelação familiar em você, porque senão você esbarra nas suas travas. Então, o erro de você focar só na sessão, na entrega, na promessa da entrega, não quer dizer que você não vai. Você pode encher sua agenda, você pode ter cliente, você pode, mas vai ser com preço menor, não vai ser todo o seu potencial, entendeu? Quando você usa a constelação familiar ao seu favor, você se desbloqueia, se destrava e você vai vivendo a sua verdade de uma outra forma, de maneira que quando você faz a sessão, as pessoas indicam outras pessoas e as pessoas vão te procurar porque elas ouviram falar muito bem de você, então elas já chegam muito propensas a ter uma excelente sessão e aí você vai tendo mais atendimentos excelentes. É aqui que reside a jornada que eu falo para vocês. É um processo de entendimento e de conhecimento profundo seu, que vai fazer você também, sabe, juntar o que você já tem de histórico. Gente, porque eu sei que vocês, principalmente as pessoas que estão me seguindo aqui, não são recém-formadas e querem aprender um negócio novo. Não, vocês já têm uma bagagem de vida importante. Então é você usar o que você já conhece. Seja em outros empregos que você trabalhou, seja no emprego que você está hoje, onde você hoje trabalha. E mesmo que você fale, não, mas eu não trabalhei, eu fiquei em casa, cuidei dos filhos e agora eu quero trabalhar, você aprendeu muita coisa na sua jornada de vida. Então é você usar isso daqui para frente com a constelação familiar. E aí você ter possibilidades de aplicar as melhores sessões, sabe? De conduzir as melhores sessões. O potencial da constelação familiar, ele tá, como eu posso dizer, explícito na sessão, se você conduz uma sessão, mas ele tá, às vezes, embutido num pensamento sistêmico, né? Quando você conduz uma psicanálise, e eu sou psicanalista, eu atuo com psicanálise e não é sempre também que entra a constelação na sessão, na verdade não, na verdade a psicanálise é outra técnica e o meu pensamento sistêmico e o meu olhar como consteladora me faz trazerem este olhar para a análise, né, para a análise das pessoas ali, da pessoa com quem eu estou, né, trabalhando. Então sim, é este potencial. Como você, de uma maneira bem pragmática, e eu tenho fama de ser pragmática, vamos lá para o prático, vamos resolver. Como que você vai fazer? Vamos desenhar aqui. Como que você pode fazer uma sessão de constelação se você é psicanalista ou terapeuta reikiana, ou, como eu falei, microfisioterapia, né? Ou você é psicóloga, né? Os psicólogos teve aquela questão do CRP na semana passada, semana retrasada, acho, né? Então, eu não sei como que fica para os psicólogos usarem a constelação, porque são práticas diferentes, mas enfim, falando aqui de você, né, no seu consultório, como você vai conduzir, de uma maneira muito prática, tem algumas saídas, inclusive, não tem uma só. Uma primeira é você se preparar para a sessão fazendo, sabe o quê? Você, antes da pessoa entrar, se vocês quiserem anotar, anotem isso, tá? Isso é importante da prática, sabe? De uma questão prática. Como eu falei, eu trabalho com muita prática. A formação chama Formação Constelação na Prática. Então, eu vou traduzindo para vocês o que eu estou falando de ideias e de pensamentos para a prática. Então, assim, de uma maneira muito pragmática. Se você quiser anotar, anota. Antes da pessoa chegar,
antes dela entrar no seu consultório, seja o consultório virtual, seja online, né, no Zoom, onde você faz, seja no seu consultório físico, o que você vai fazer? Você vai sentar, fazer uma respiração, fechar os olhos, né, se concentrar nessa pessoa que está entrando e vai fazer duas coisas importantes. A primeira, você vai visualizar os seus pais atrás de você. Você visualiza toda a força de vida que os seus pais te deram. E aí você se sente apta. Não é que você se sente bem, ou você se sente preparada, ou você se sente, agora eu tô bombando aqui. Não, não é isso. Você se sente apta a receber esta pessoa que está entrando no seu consultório com toda a força de vida, com todo o respeito que ela precisa, que ela merece, que ela vem buscar em você. E aí você faz outra coisa, eu falei que são duas coisas. A primeira coisa é essa, você visualiza seus pais atrás de você. A outra coisa é você visualiza os pais dela atrás dela. E esse segundo movimento pode ser tanto ela na sala de espera, ou antes de entrar, que seja no online, você faz essa visualização, ou quando ela entra de fato e você vai conversando com ela, você vai imaginando ali, você não vai fechar os olhos e, né, parar e visualizar ali na frente, que a pessoa vai falar, peraí, que você tá de olho fechado aqui na minha frente. Mas você vai olhar para ela e vai imaginar os pais dela atrás dela, sabendo que os pais dela, desta pessoa, dela é a pessoa, tá? O paciente dele, o paciente, enfim. Sabendo que atrás dela, os pais estão atrás dela, ela também está seguindo a força de vida que os pais a deram e carregando todas as histórias familiares. Tudo que vem do sistema familiar dela a partir desse lugar, né? Então, quando ela traz a história dela para o consultório, ela traz também esse olhar de completude. Então, isso é uma coisa prática para você fazer, isso é um caminho prático para você fazer. Outro caminho é que você pode, ao longo do processo terapêutico, se você é psicanalista, né, se você é psicólogo, se você é reikiano, enfim, você vai marcar várias sessões. Você pode combinar com ela num dia, na próxima semana nós vamos fazer uma constelação familiar, ou nós vamos fazer um movimento, ou se você acha que não precisa avisar, não precisa avisar. Mas a pessoa vai chegar e aí você vai falar, hoje nós vamos fazer algo diferente aqui. Eu gosto de avisar, tá? Para a pessoa saber que é algo diferente, que não é ela que vai trazer naquele dia, porque normalmente é ela que traz, né? Mas assim, a gente já combina que a gente vai olhar de uma forma diferente, explica o que é a constelação. E aí você combina e faz uma sessão. Às vezes você não precisa fazer uma sessão inteira. Às vezes no meio, a segunda é você combinar a sessão, tá? Então a primeira é essa visualização, a segunda é você combinar uma sessão, então a pessoa vem, você faz uma sessão inteira naquele dia. A terceira, e aí funciona muito com crianças e tudo, né? É você pegar os bonequinhos e ir brincando e posicionando. Com adultos também funciona, tá? Quando eu fazia coaching executivo, às vezes eu pegava os bonequinhos e pedia, representa aqui um medo pra você. E aí a pessoa escolhia, não entendia nada, né? Falava, tá bom, pego aqui um boneco que representa um medo. Medo do quê? Aí surgiam coisas maravilhosas com executivos que às vezes nem compram tanto a ideia da constelação. Medo de faltar dinheiro, medo de não poder prover para minha família. E aí você pergunta, é medo de não poder prover? Você passou por alguma situação assim no passado? E aí a pessoa fala, meu pai uma época ficou desempregado. Você está fazendo uma constelação ali, sabe? Você está usando o potencial da constelação ali, naquela sessão. Com um executivo no processo de coaching, por exemplo. Ou quando você está atendendo criança, ou mesmo um adulto no consultório, que você pode pegar os bonequinhos e você também coloca, você está me contando essa história, vamos colocar um boneco aqui para isso, um para aquilo, e aí você vai colocando e vai representando. O resultado disso, né, que eu tô dizendo, o resultado desse movimento que você faz com a constelação familiar,
ele traz uma potência mesmo para o seu consultório. Por quê? Porque é uma abertura para o pensamento sistêmico, é uma abertura para um desenrolar da clínica diferente, e aquilo que eu falei para vocês como um destrave